Fazer atividade física pode não ser o lazer preferido de todo mundo, mas é inevitável e é inegável que fazer exercício ouvindo música torna a experiência muito mais satisfatória. Porém, quando a gente fala de sistema de som ambiente, é difícil imaginar num ambiente cheio de gente, com vários tipos de barulhos acontecendo, você considerar apenas uma caixa amplificada para sonorizar aquele ambiente. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como se faz um sistema de som de verdade para uma academia. Na mesma proporção que um sistema de som pode ser prejudicial se for mal dimensionado, ele também amplia a sua experiência e deixa tudo mais imersivo. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai numa academia, esqueceu o fone de ouvido, mas se tem uma música tocando de fundo gostosa, agradável, num bom volume, você não perdeu o teu dia indo para a academia. Você vai treinar, vai ter uma experiência mais agradável. Porém, se você vai num lugar que não tem som nenhum, apenas o som daqueles ferros sendo largados no chão, pode ser uma experiência bastante chata. E aí que entra a questão do sistema de som ambiente. Quando a gente fala em sistema de som ambiente, é literalmente um ambiente sonorizado. E nada mais desagradável do que uma caixa amplificada torando o som lá naquele cantinho longe. E quem está perto fica quase surdo. E quem está do outro lado da academia mal escuta. Então esse mau dimensionamento causado por uma caixa amplificada, que nem é a proposta para esse tipo de projeto, mas é bem comum, ela pode ser sanada se você deixar de lado esse tipo de solução e pensar de forma estratégica. E quando a gente fala em sistema de som ambiente, a gente fala numa composição de equipamentos estrategicamente pensada. Vamos pensar no seguinte, um cenário onde você tem um número X em metros quadrados. Você faz esse dimensionamento, você determina qual a categoria de caixa de som faz mais sentido para aquele projeto, se vai embutir, se vai sobrepor. E aí, depois que você sabe a categoria e a quantidade de caixas de som certa para utilizar nesse ambiente, aí a gente vai definir o amplificador, que é quem vai fazer esse sistema de som acontecer. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Bruno, mas quem vai me ajudar a definir isso? Quem pode me ajudar a calcular certas caixas de som, definir os equipamentos certos? Você está falando com a empresa certa. Aqui na Audio Prime a gente tem um time comercial preparadíssimo para te ajudar a desenvolver o projeto do zero, determinando quantidade de caixas, modelos, categorias, potências e qual é o amplificador que vai fazer essas caixas funcionarem. Tendo isso em mente, lembre-se, se for comprar os equipamentos no nosso site, não se esquece de usar o cupom SOUINSCRITO. Se você entrar em contato com o nosso time comercial, você vai ter um atendimento personalizado, onde a gente vai avaliar ali caso a caso qual o tipo de caixa de som, qual o amplificador, desenhado estrategicamente para atender a sua demanda e, lógico, de acordo com o teu bolso. Comprou os equipamentos certos, já teve a sua consultoria, chegou lá no teu ambiente, tudo certinho. Chegou a hora de instalar. Para instalar é fácil. Se você fez a aquisição das caixas de embutir no forro de gesso, por exemplo, tudo que você vai precisar é de uma faca de corte de gesso, o gabarito, fazer de acordo com o que o time desenhou para você na hora de posicionar as caixas e fazer o corte. O corte é simples, fácil, faz bastante sujeira, mas essa é a ideia, de comprar o material e instalar antes de começar a botar móveis sob medida, antes de botar os equipamentos, porque a parte da obra vai fazer sujeira mesmo, faz parte do processo. Cortou o gesso, passou a fiação e instalou as caixas, chegou a hora de ligar essas caixas no amplificador. No nosso pós-venda a gente também manda um diagrama com o esquema de ligação correto. Se vai ligar em série, se vai ligar em paralelo e qual fio tem que ser ligado em qual saída do amplificador. Isso é importante para você evitar que queime os equipamentos ou que sobrecarregue essa saída específica do amplificador. Enquanto estou falando aqui, você deve estar vendo nas cenas aí de uma obra que a gente fez numa academia onde ela tem dois ambientes integrados, né? Um ambiente tem forro de gesso e o outro não. Nesse caso a gente usou um par de caixas de embutir no forro de gesso e do outro lado a gente usou um par de caixas de sobrepor, fixadas na parede e com o seu ângulo direcionando para os espectadores, para quem vai ouvir a música de fato, de acordo com cada máquina, foi pensado de forma estratégica. E nesse caso específico, para dar um ganho nos graves, ainda a gente considerou um subwoofer ativo. O subwoofer fica num canto, fazendo com que os graves se espalhem de forma estratégica pelo ambiente, dando aquela sensação de que cada caixa de som tem uma pancada, quando na verdade, sem o subwoofer, não tem grave. E na hora de escolher o equipamento para tocar essas caixas, é lógico que a gente pensou no seguinte, um amplificador com 2 canais. Cada canal é literalmente uma saída para as caixas de som. No canal 1, eu liguei 2 caixas de embutir e no canal 2, 2 caixas de sobrepor, porque é importante não misturar caixa de embutir com caixa de sobrepor no mesmo canal. Por isso, um amplificador com 2 canais. Aí ele tem a saída exclusiva ali, line out, para o subwoofer. Tem a entrada ótica para você ligar a televisão e usar ela como fonte de áudio na academia também. Você pode botar um spot, um clipe, um show. E o amplificador, lógico,
tem que ter um Bluetoothzinho para você pegar o celular, botar um Spotify quando não quiser usar a televisão. A calibração, os ajustes finos nesse amplificador são feitos e orientados pelo nosso time de pós-venda por videochamada, para você acertar ali o ponto do médio, do agudo, do grave. Na nossa parte de pós-venda também a gente manda certinho um diagrama com o esquema de ligação correto, para que você consiga fazer o esquema de ligação em série ou em paralelo, de acordo com a demanda de cada projeto. Aí sempre vem aquela pergunta, isso para projeto de academia, residencial, corporativo, sempre vem essa pergunta, Bruno, eu preciso do subwoofer? Então vamos lá, a resposta é sim e não, eu explico. O subwoofer, ele não faz com que o teu sistema de som funcione, ou seja, o seu sistema de som não depende do subwoofer para funcionar. Mas se você quer um som com uma presença de graves, o subwoofer ele é indispensável. Você não pode exigir de um equipamento que ele execute algo que ele não foi feito para fazer. Por exemplo, as caixas de som, elas vão operar sempre com médios e agudos. E por mais que a caixa seja potente, forte, de boa qualidade, o máximo que ela vai te performar é médio grave, que é uma certa faixa de frequência que é boa, é agradável e para muitas pessoas está ok. Mas se você quer grave, quer sentir aquela pancada mesmo, aquele som que vem no coração, a gente não está falando de potência e volume, estamos falando de grave, é uma certa frequência de áudio. Se você quer sentir aquela presença mais encorpada de grave no som, é obrigatório o uso do subwoofer, daí é indiscutível. Beleza? Um sistema de som ambiente ele sempre é composto pelo amplificador, pelas caixas de som e no caso do subwoofer quando necessário para a presença de graves. O amplificador é quem vai conduzir o som amplificado para as caixas de som e também vai alimentá-las com energia elétrica. Como são caixas passivas, você precisa ligá-las com fios de som. É bem importante você entender que o fio de som ele não pode passar junto com o fio de rede elétrica. Essa interferência eletromagnética pode comprometer a vida útil dos teus equipamentos e a qualidade sonora também. Aqui nessa cena que eu estou mostrando para vocês é justamente o uso de um amplificador onde ele tem os dois canais e eu mostrando também que eu consigo controlar o volume de forma independente. Nesse caso aqui não é uma exigência, a gente só tem dois canais porque a gente tem dois tipos de caixa de som, de embutir e de sobrepor. Se fosse 4 caixas exatamente iguais, poderia ser um amplificador com um canal só e estava tudo certo, porque aqui a exigência não é distinguir o volume de forma independente. O proprietário aqui da academia gostou, então ele bota as caixas de embutir com um volume um pouquinho mais baixo e as caixas que estão um pouquinho mais distantes, ele aumenta um pouquinho. E aqui você consegue, pelo painel frontal, controlar o volume de forma independente. E também pode regular a quantidade de grave que você quer no seu sistema. Tudo pelo painel frontal do equipamento. E agora que o sistema está funcionando, já devidamente instalado, quero fazer um tour com vocês. Então nesse espaço a gente colocou 2 caixas embutidas no forro de gesso, as 2 caixas da JBL modelo 6CO1Q, cada caixa tem 25 watts RMS. E para essa área onde não tem forro, a gente instalou as caixas 321 da JBL, também da mesma linha, linha Selenium. A gente deixou ela com o falante virado para quem está aqui, olha só. Tá bem baixinho agora, tá? Tá bem baixinho, mas eu vou fazer um tour com vocês, vem cá. Pro lado de cá, a gente botou mais uma, também com esse propósito, de focar para quem tá aqui, fazendo esses exercícios daqui, o leg press, e vem para cá. Quem tá gerenciando tudo é o amplificador. Por enquanto, a gente ainda não passou toda a infra necessária para ocultar os cabos, a gente tá fazendo aos pouquinhos, né? Mas o subwoofer, essencial, JBL CI8P, ele que é o responsável pelos graves, que vocês já vão perceber a diferença. E aqui no Slim 4500 a gente está gerenciando cada caixa num canal. Então, por exemplo, essa aqui de perto, ó. Aí eu posso abaixar ela e posso controlar só de lá do fundo, ó. Essa tá baixada, o som tá baixado, né? Mas eu posso baixar pro pessoal que tá aqui poder ouvir de boas, né, conversar tranquilo. E posso também tirar o som de todas elas e aumentar só as do lado de lá. Mas a cereja do bolo é o subwoofer, olha só. Todas elas estão tocando agora. Mas eu vou tirar o sub. Vou esperar virar a batida da música. Sem subwoofer, sem batida, mas o som ainda tá bom. Tá um som agradável. Mas eu vou botar o sub de novo.
é outra experiência. Sem o subwoofer, tu perde uns 50% da experiência, então o som fica mais agradável. E o melhor, se eu deixar tudo baixinho, ó, tá bem baixinho, tá vendo? Só que é a batida do grave, ó. Isso é o sub, não é o volume das caixas. Se eu tirar, fica bem picolé de chuchu, olha só. Tá vendo como fica? Enfim, com o sub é bem melhor, olha só. Ó, e não mexi no volume. Cara, foi uma experiência surreal. Surreal. É, o pessoal de cara já, quando chegou, já percebeu a diferença. Falou, meu Deus, que som é esse? Uhum. O som não era assim. Tu acha que a academia precisa ter um sistema de som ou é balela? É essencial, Essencial, na verdade. Se eu não tivesse essa experiência, eu achava que não. Mas depois que a gente colocou o som, acho que hoje eu não fico sem o som. É isso, galera. O que vocês acharam dessa ideia, desse tipo de solução? Fariam diferente na sua academia? Precisa de ajuda para definir o projeto ideal para o seu espaço de som? Pode ser academia, pode ser qualquer outro tipo de proposta. Pode contar com a Audio Prime. Caso vá fazer a compra desses equipamentos no nosso site, não se esquece, usa o cupom SOUINSCRITO. E eu fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.